Regina aqui traz a questão da tokenização imobiliária. A tokenização imobiliária é um ponto trágico aqui na nossa realidade. Nós temos um capítulo aqui falando de tokenização imobiliária, que é o capítulo, deixa eu achar aqui do livro, com base tokenizar, capítulo 7, tokenização imobiliária. Aí a Regina traz basicamente a questão: tokenização imobiliária é uma fraude? Depende, às vezes pode ser. Eu gravei um vídeo muito antigo, logo quando surgiu a ideia de algumas empresas falando que estavam fazendo tokenização imobiliária, falando dos riscos da tokenização imobiliária. Porque assim, o que é a tokenização imobiliária? A ideia. Inicialmente você pensa na possibilidade de negociar direitos imobiliários por meio de tokens. Esses tokens teriam que representar direitos imobiliários e, uma vez adquiridos, deveriam efetivamente representar a aquisição de direitos imobiliários. Só que aí nós temos alguns problemas, porque o direito imobiliário no Brasil, os direitos reais, eles são regulados segundo o princípio do formalismo. Então é muito formal, apenas aquele que efetivamente está no registro é considerado proprietário, certo? Claro que isso há uma certa flexibilização a depender das situações. Por quê? Porque aí nós temos que entrar na discussão do Código Civil. O Código Civil, quando foi o novo Código Civil, que foi feito, foi coordenado pelo Miguel Reale, ele trouxe outros princípios, como da eticidade, da boa-fé, da sociabilidade. Então há muitos casos em que o judiciário, verificando que não houve o registro, mas que houve questão de boa-fé, é até possível que o judiciário venha conferir o direito de propriedade. Como assim, Fernando? Por exemplo, já estou em um caso que uma senhora adquiriu um imóvel por contrato de gaveta. A pessoa que vendeu para ela não fez a transferência na matrícula. Essa pessoa ficou inadimplente, ficou devendo para um monte de gente. Aí, obviamente, quando foram verificar os bens que o devedor tinha, verificaram que ele tinha um imóvel. O que a gente fez? Questão trabalhista. A gente fez uma petição falando que ela tinha comprado, que de fato ela tinha adquirido aquele imóvel por contrato de gaveta, não tinha levado o contrato a registro, mas que ela não havia qualquer espécie de fraude. Ela simplesmente não levou a registro porque ela não conhecia, era uma pessoa simples e tal. O juiz deu ganho de causa para nós. Mas é claro que nem empresário ou pessoa vai fazer esse tipo de coisa. É loucura. É feito muito no Brasil isso, os contratos de gaveta. Várias operações imobiliárias são feitas sem registro. Mas, como advogados, nós temos a obrigação de dizer que isso é errado. Tá? Há muitos contratos que têm validade entre as partes, mas se você não registrar, você está sujeito a ter a sua negociação invalidada. Certo? Porque a ideia de você registrar é dar publicidade, nós chamamos erga omnes, tá oponível a todos. Então o que acontece? Começou a aparecer alguns projetos de tokenização imobiliária que simplesmente as pessoas criavam tokens e falavam que aqueles tokens estavam conferindo determinados direitos. E tem pessoas aí que estão ganhando uma fortuna, fazendo propaganda, falando que é uma forma aí de você democratizar o investimento, de você possibilitar que pessoas com baixo poder aquisitivo venham estar adquirindo imóveis por meio de frações de imóveis. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque não existe milagre primeiro, certo? Não existe milagre em termos de... Não é porque eu vou criar um token relativo a um direito imobiliário que do nada eu vou mudar a realidade econômica. A realidade econômica continua a mesma. Se a pessoa ela tem condições de adquirir efetivamente esse imóvel mediante fração, quais os direitos que ela está efetivamente adquirindo? Então existe esse problema, primeiro, de você verificar se aquele token, ele fugiu a palavra aqui, ele reflete uma realidade jurídica sólida. O que mais importa quando você compra um token, se diz um token imobiliário? Se você estiver de fato querendo adquirir um direito de propriedade imobiliária, é saber se ninguém vai poder cancelar a tua operação. Por exemplo, se o devedor, caso fique inadimplente, se ninguém vai executar o imóvel, por exemplo, o direito que você negociou com ele, em um processo, uma ação de cobrança. Se isso não vai ser interpretado, por exemplo, como um processo de fraude contra credores. Essa é uma questão que envolve muito o consumidor. E aí nós falamos sobre isso no livro. Recebi uma ligação de uma pessoa muito influente aí na área, criticando. Fernando, você está falando mal do mercado, você está desincentivando o mercado. Não. A gente tem a obrigação de falar aquilo que todo mundo conhece. Por quê?
Na faculdade de Direito, logo no início a gente já estuda os direitos reais, então qualquer advogado sabe disso, né? Embora essa pessoa tenha falado, porque eu tenho 30 advogados, não sei o quê. Pode até ter 30, mas então eles esqueceram essa parte da aula, mas não é. Brincadeiras à parte, o fato é que às vezes você pode contratar 30 advogados e muitos desses são apenas ali, não estão preocupados em efetivamente, né? Tem bons e maus profissionais. E essa questão de tokenização imobiliária, não há dúvida sobre isso, né? Há disciplina jurídica já definida e não dá para querer inventar moda. Você pode construir alternativas, mas é importante, tudo isso tem que estar fundamentado na lei. Nós trazemos, por exemplo, no livro, uma possibilidade de você tokenizar um contrato de promessa de compra e venda e levar isso a registro efetivamente e fazer com que apenas esse imóvel, esses direitos possam ser negociados por tokens. É possível fazer? Sim, há mecanismos jurídicos, como por exemplo a limitação, né? Eu posso limitar, tem um termo aqui que nós... Posso limitar os meus próprios direitos, o proprietário, restrição voluntária ao direito de propriedade. Posso trabalhar isso, uma série de questões aí envolvendo contratos atípicos, mas tem que analisar com calma.